Olá, bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Eu sou a Rúbia e, junto com a host Silvana, iremos falar sobre a experiência de trabalho no exterior. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho dessa minha experiência no exterior. E a ideia deste episódio, ele surgiu justamente a partir, dessa experiência de trabalho no Uruguai. E viver em outro país, qualquer que seja, traz muita maturidade, adaptabilidade a muitas situações. Experiências relativas à língua, cultura e diversidade são de grande valor no mundo corporativo e fora dele também. Eu vivi por 6 meses no Uruguai, através de um programa internacional de curto prazo promovido pela empresa em que trabalho. E hoje eu vou falar de alguns aprendizados e contar um pouquinho da minha experiência lá. Sil, muito feliz em poder compartilhar sua história aqui no nosso podcast. Para ouvintes mais recentes, a Sil é uma das hosts no podcast Mulheres de Produto e hoje ela vai compartilhar um pouquinho da sua jornada. Então, Sil, nos conta um pouco da sua trajetória profissional. Como surgiu esse convite e quais aspectos você avaliou para tomar a decisão dessa temporada no Uruguai? Bom, ter uma carreira internacional sempre foi um objetivo que eu tinha. Eu já tinha vivido em outro país antes. Por um período de quase um ano, eu vivi na Irlanda, em Dublin, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com outras áreas, com áreas diferentes da que eu atuo aqui no Brasil. E eu me lembro muito bem que naquele momento, em Dublin, anos atrás, eu cultivei muito este interesse, de permanecer numa atuação internacional, porque eu acreditava que a qualidade de vida oferecida, os desafios profissionais eram muito interessantes. O convite ele surgiu de um processo de seleção. Então eu atuo para uma empresa do mercado financeiro e surgiu dentro da empresa onde eu estava. Então acho que é importante dizer, não precisei sair da minha empresa. Então surgiu essa oportunidade, foi um processo de seleção, eu me candidatei. E como é que eu avaliei a proposta? Eu avaliei muito pautada na instituição em que trabalho, é uma empresa que eu admiro, é uma empresa consolidada, estou aqui atuando no mercado financeiro como mais voltado aqui em produtos digitais, contribuindo com meus conhecimentos de gestão de projetos de tecnologia. Então, o que eu considerei? A empresa era uma empresa sólida. A experiência se mostrava muito interessante no sentido cultural, no sentido profissional. Tinha todo um aparato, de eu estar aí assessorada pela minha empresa, e isso para mim foi o suficiente. Eu entendi que era um bom risco. Eu entendi que era um risco que valeria a pena ser assumido. E me candidatei, e para minha felicidade eu fui aprovada no processo de seleção. E aí começa a minha trajetória. A maior parte da minha carreira eu dediquei o meu conhecimento para o inglês, acreditando que o espanhol era muito mais fácil de administrar. E aí tive bastante surpresas lá, então teve um período de bastante reconhecimento de como eu estava, neste idioma e todo o esforço que eu fiz para ter aí uma boa comunicação. Então, amando a história, Sil, muito bacana. E aí me surgiu uma dúvida. Muito se fala dos primeiros 90 dias, né? Que são um período importante ao ingressar uma nova empresa ou assumir um novo cargo. É um período crítico de avaliação para profissionais recém-contratados ou promovidos. Existe uma expectativa a respeito desse desempenho, né, que esse novo profissional que está chegando vai fazer. Mas no teu caso, os 90 dias já eram metade da temporada no Uruguai. Como foi enfrentar esse desafio? É um grande desafio. 6 meses passa muito rápido. O programa ele funciona da seguinte maneira: ele pode ser de 3 até 1 ano. No meu caso, o contrato foi estabelecido em 6 meses. Embora seja um desafio muito grande, a intensidade que vivemos esses 6 meses, ela é bem significativa. Então 6 meses no Uruguai representam muito mais do que 6 meses aqui no Brasil, por exemplo, pelo tamanho das experiências, porque temos que sair da zona de conforto muitas vezes, às vezes, muitas vezes no mesmo dia. Então acho que isso torna um desafio interessante. Então, o primeiro momento
é de analisar o ambiente, entender onde que eu poderia, de fato, contribuir mais, fazer essa análise, ao mesmo tempo que você está aprendendo ali a se comunicar num outro idioma, em outra cultura. Eu acho que a meu favor, o motivo que me levou até lá me tranquilizava no sentido de, eu sabia que eles precisavam dos conhecimentos de gestão de projetos de tecnologia que eu tinha. Então isso me ajudou a entender que no contexto profissional eu não tinha tantos gaps a trabalhar. Os gaps que eu tive que lidar foram relacionados à cultura de um novo país, ao idioma, estar longe, né, de entes queridos da minha família, mas no profissional em si, eu tinha domínio. Óbvio que eu tive que readaptar algumas coisas, ajustar ao ambiente que eu estava, mas eu acredito que se eu tivesse que lidar com mudança de país, mudança de idioma e também mudança de escopo, eu acho que tornaria a experiência muito mais complexa. Eu acho que da maneira como eu fui, sabendo que meus conhecimentos eram importantes para o momento que a empresa que, né, no Uruguai estava, isso me tranquilizou e me fez acreditar no meu melhor. E acho que é importante dizer também que 6 meses é um período em que a gente tem que ter muita consciência de que muito do que a gente vai desenvolver nem sempre a gente vai conseguir visualizar. Me explico? Porque às vezes você vai trazer ali uma iniciativa que você vai ter que se despedir dela antes de você ver os resultados, né? Então é importante a gente ter muita capacidade de priorização para que a gente possa escolher os melhores desafios, para que a gente possa, ao menos, impactar esta nova estrutura de maneira valiosa. Sil, trazendo um pouco do gancho do que você acabou de relatar para a gente, que eu achei bem interessante, principalmente essa parte de desapegar do processo que às vezes a gente não vai ver o resultado. Muito interessante. Uma das soft skills importantes para um product manager é a comunicação assertiva, para a transparência e clareza da visão de produto, resolução de conflitos, alinhamento de expectativas, transparências e tomada de decisões. São algumas coisas que a gente pode citar aqui. Em um novo país, como você falou, além da barreira do idioma, temos as diferenças culturais. Como foi atuar dentro desse cenário, Sil? Foi desafiador. E assim, só para também esclarecer aqui, eu trabalhei diretamente com pessoas que atuavam na frente de produtos. Eu fui como uma pessoa a contribuir na gestão dos projetos de tecnologia de agilidade, mas eu estive muito perto, né, dos PMs, então só para que isso fique claro aqui, né. Mas participei, né, da construção, da evolução e tudo mais. Como é trabalhar em outro país, né, sabendo de todos os desafios que já existem no desenvolvimento de produtos de tecnologia? No fim do dia, a gente percebe diferenças, mas a gente percebe muitas semelhanças, de comunicar a estratégia assertiva, de comunicar as evoluções, por exemplo, de um plano. Eu percebia que o meu valor poderia ser reconhecido ajudando os times de lá a acompanhar as metas que tinham sido estabelecidas, né, os objetivos, eu quero dizer, ao início de um ciclo, por exemplo. É muito parecido com o que eu já vivi aqui no Brasil também. Não é à toa que pessoas aqui do Brasil são convidadas, assim, no sentido de, né, passou por um processo de seleção e tudo mais, mas porque no Brasil a gente percebe que, para alguns aspectos, existia uma evolução maior. Estávamos mais avançados. Então, por isso a necessidade de ir até lá, né, essa dor para ser suprida e contribuir com esses conhecimentos. Mas os desafios de outras culturas, quando a gente fala de desenvolvimento de produtos digitais, eles são parecidos, porque a gente precisa resolver uma dor, a gente precisa que a partir da resolução dessa dor, a gente consiga alcançar um resultado, e a gente precisa fazer com que isso seja perene. Então, eu acredito que isso foi fundamental compreender para não ter falsas expectativas. Então, relacionamento com pessoas, desenvolvimento de produto. Então, eu acho que as soft skills, elas se mostraram muito importantes, muito mesmo, porque é isso que acaba sendo a base do trabalho, né. Eu acho que o conhecimento técnico é super relevante, mas você tendo aí capacidade
de se desenvolver em soft skills te ajuda muito em situações como essa, de você estar em outro país, em outro lugar, em outro ambiente, embora fosse a mesma empresa, tinha suas particularidades. Embora fosse um país muito geograficamente perto aqui do Brasil, tinha suas particularidades também. Como você disse, Sil, é um novo país, uma nova cultura e, consequentemente, um mercado diferente do Brasil. Você chegou já a citar um pouquinho da diferença entre os mercados de produto entre os dois países. Você pode explicar um pouquinho melhor sobre a maturidade desses mercados? É semelhante? É muito diferente? Bom, as diferenças existem, eu acho que sim, é super importante dizer isso, até mesmo porque é outro lugar, né, porque se fosse tudo igual não precisaria que outras pessoas fossem. Então acho que isso também é uma característica importante da gente reconhecer. Eu não fui com a expectativa, romântica de que eu iria fazer a mesma coisa que eu fazia aqui. Eu sabia que os conhecimentos que eu tinha poderiam ser úteis naquele ambiente, mas existiam diferenças. E as diferenças, eu acredito que sim, em questões de produtos digitais, eu percebo uma grande oportunidade de crescimento lá, então eu acho que há um nicho, acho que há uma oportunidade para ser explorada e evoluída. E eu acho que eu posso dizer, assim, como exemplos, que coisas que me chamaram a atenção, por exemplo, pagamentos digitais. Aqui a gente está muito avançado, lá já não tem a mesma característica que a nossa. Então, enquanto aqui a gente tem Pix, a gente tem outras, tem isso como forma de pagamento, até a questão, por exemplo, um bloqueio de cartão, aqui facilmente a gente consegue fazer o desbloqueio, né, dependendo da instituição que você está vinculado. Lá as coisas eram um pouquinho diferentes em termos de prazo. Por exemplo, eu vou falar de uma situação lá na hora do almoço, por exemplo, os estabelecimentos fecham, inclusive agências bancárias. Então isso foi uma diferença que me chamou muito a atenção. Teve um momento que eu tive um problema com o meu cartão e eu esperei a hora do meu almoço para ir resolver, porque eu pensei: "Bom, na hora do meu almoço eu resolvo", como aconteceu muitas vezes aqui no Brasil, né. Quando eu ia mais à agência bancária, hoje eu vou muito pouco, né, dá para contar a quantidade de vezes que eu fui, né, numa agência bancária nos últimos anos. Mas lá eu tive que ir para fazer o desbloqueio e me deparei com a agência fechada. Então isso demonstra também como eles lidam com a urgência que nós temos aqui em São Paulo. Então eu acho que esse, critério foi muito importante de ser aprendido, no sentido de no primeiro momento eu confesso, né, me assustou, mas como assim a agência está fechada, né, como assim fecha na hora do almoço? Mas depois você percebe que faz parte da cultura, porque eles, priorizam muito essa questão da qualidade de vida, então eu acho que isso faz com que a gente se habitue à realidade de lá. Então aqui comparando com São Paulo, as diferenças são nítidas demais. E eu acho que de produtos está muito relacionado a isso, a ferramentas também que são utilizadas, por exemplo, para gestão de produtos, para gestão de projetos. Então a gente percebe eu percebi isso nitidamente, o quanto que aqui estava um pouquinho mais avançado do que lá. E por isso, né, as grandes oportunidades. Muito interessante, Sil, porque vai além, né, do trabalho, vai da cultura, te envolve completamente essas diferenças e te chamam a atenção. Então, vamos lá. Mais uma curiosidade. É, fazendo uma retrospectiva da Silvana antes do desafio e a Silvana atual, como essa experiência modificou a sua abordagem no gerenciamento de produtos? Ah, sim. A capacidade de resiliência que eu desenvolvi foi muito grande. Eu acho que esse é o fator mais nítido, assim, quando eu percebo a Silvana que foi a Silvana que voltou. Porque, de fato, a gente é convidado a aprender e desaprender todo o tempo. Eu acho que isso ajuda muito a gente a aumentar essa capacidade de resiliência. É de um momento ali em que você não está lidando apenas com um novo cargo. Acho que é importante dizer, eu fui com o mesmo cargo que eu tinha aqui no Brasil, mas você entrar numa sala de reunião com pessoas, na maior parte delas, né, formado por uruguaios e tudo mais, embora eu tenha sido muito bem recebida, é um frio na barriga muito grande.
E a gente perceber que a gente consegue enfrentar isso, eu acho que traz o crescimento. Então é um desconforto grande, porque assim, mudar de área, mudar de trabalho no mesmo país já tem a sua relevância. Agora você está num contexto diferente, se desafiando a falar um novo idioma e tudo mais, trouxe uma bagagem muito ampliada. Eu acho que eu consegui crescer degraus, assim, na minha carreira, eu consigo ver assim, nesse sentido. E principalmente também da leitura do ambiente. Eu acho que por mais que eu tenha ido por uma razão, é importante que em culturas diferentes da nossa, a gente tenha muita observação. Então, primeiro observar, entender qual é o momento mais oportuno para apresentar uma nova sugestão, uma nova ideia, justamente para construir pontes e não levantar muros. Porque é muito natural pessoas que já estão num contexto, quando chega alguém de fora, e não estou querendo dizer que essas pessoas vão dificultar a vida de quem chega, mas são seres humanos, né? Então pode gerar um sentimento de preocupação, de insegurança. Então acho que a gente precisa sim, contribuir, né, com os nossos conhecimentos, porque é para isso que a gente foi contratado, mas por outro lado, ter muita gentileza, né, ao apresentar essas sugestões e respeitar o ambiente. Eu acho que isso foi um dos grandes aprendizados, eu acho que reconheço que me ajuda inclusive hoje no meu trabalho, né, que eu retomei aqui no Brasil. Então eu acredito que tudo isso me fez crescer como pessoa, como indivíduo e como profissional. E são habilidades valiosas também para a gestão de pessoas, porque você precisa primeiramente saber se autogerenciar. Senão você pode ter uma dificuldade muito maior, né, de adaptação, de crescimento, e acredito que o autoconhecimento, ele foi ampliado também. Então eu acho que o autoconhecimento, a resiliência, essa capacidade de fazer análise, né, do ambiente antes de apresentar ideias, eu acho que isso foi muito aumentado e trago isso aqui comigo hoje e consigo ter uma facilidade maior, não estou querendo dizer que a vida ficou mais fácil, mas quando eu me deparo com essas situações, eu consigo, agir de uma maneira mais assertiva. E principalmente um ponto que eu acho que vale destacar, sobre dar importância àquilo que realmente precisa ter importância. Eu acho que quando você é convidado a se reconstruir, a se desconstruir, eu acho que a gente começa também a valorizar aquilo que importa. Então acho que isso traz muita assertividade na gestão de produtos. Então, às vezes, a gente pode se perder numa priorização, porque a gente fica na dúvida ou a gente fica naquela ansiedade de querer fazer tudo. E eu acredito que hoje eu consigo, com mais facilidade, dizer não para algumas coisas e focar naquilo que é importante fazer bem feito. E outro aprendizado, são muitos, né, mas também sobre a potência de fazer o básico bem feito. Então isso realmente não é algo trivial, acho que eu pude reconhecer isso, que você fazendo bem feito, né, algumas situações que você pode até considerar como básica, porque estava no seu dia a dia, pode fazer toda a diferença. Eu acho que também existe aquele sentimento de eu sou capaz e eu consigo fazer. Essa certeza, né? Que quando você Sim, encontra um novo desafio, você fica inseguro, que é natural, como você falou, mas quando você consegue, acho que aquela sensação pessoal de, poxa, não é que eu consegui fazer, e quando vem outros desafios, você acho que pondera menos, não, se eu conseguir fazer o anterior, esse também eu vou conseguir fazer. Então, é bem interessante. Muito é legal essa justamente experiência. isso, porque a gente começa a criar mais repertório, mais referências. Então acho que tudo isso contribui para novos desafios, e desafios acontecem o tempo todo, não é porque eu estava lá, eu sei que aqui também existe, eu não glamorizo também a vida no exterior, porque eu acho que tem muitos pontos positivos, mas também tem muitos pontos de dificuldade, de desafio. Então eu penso que eu tenho uma visão muito realista. Eu reconheço o tamanho da oportunidade, que foi imensa, assim, eu acho que uma oportunidade muito boa, mas eu também não fico naquele lugar romântico, sabe? Tipo, estou no outro país e pronto. Não, tem desafios. Eu acho que tudo isso ajuda você a passar por uma experiência como essa de uma maneira melhor. Sil, sua participação foi muito incrível, inspiradora, assim como sua jornada.
Há mais algum aspecto que você gostaria de destacar para as mulheres que pretendem ou sonham uma carreira internacional, como foi contigo? Sim, eu elenquei 10 aprendizados. Eu acho que vai responder bem aqui sua pergunta, porque eu acredito que tem muitas situações nas nossas carreiras que a gente, por medo, por várias questões, não só medo, né? Não dá para colocar tudo na caixinha do medo, mas por outras questões, né? Desde econômicas, enfim, que fazem a gente evitar o novo, né? Então eu vou falar um pouquinho delas, que eu acho que espero, né, que contribua. E essa escrita eu fiz logo quando eu voltei, quando eu ainda estava, refletindo sobre tudo que eu vivi lá, sobre como que eu gostaria de redirecionar minha carreira aqui no retorno, e eu vou falar sobre elas. A primeira é: enfrente seus medos e assuma riscos. Eu tive medo quando deu certo o processo de seleção. Porque até o momento em que eu sou uma participante do processo seletivo, eu não tenho a garantia de que eu vou ser aprovada. Então, é um pouco daquilo, sabe? Bom, a minha parte eu estou fazendo. Então, estou aqui no processo, estou me dedicando. Mas a partir do momento que eu recebo a resposta positiva, eu tive muito medo, muito medo. Mas eu assumi, né, o risco, porque eu sabia que era um bom risco. Eu sabia que ia me levar para um lugar de muito desconforto, mas eu sabia que na mesma medida me levaria para um lugar de muito crescimento. O segundo dele é não esperar 100% de certeza para tomar decisões. Porque se eu fosse esperar ter 100% de certeza, essa oportunidade teria passado. Inclusive, o que eu quero dizer com isso também, até para candidatura, sabe? Porque eu pensei, eu não preciso decidir agora se eu vou topar ir ou não. E não estou querendo dizer que a gente tem que ser aqui, a gente não tem que ter, né, responsabilidade, não é entrar no processo seletivo, de seleção e, vou ver no que vai dar e depois eu decido. Não é desta forma, tá, que eu quero colocar. Mas eu acho que às vezes a gente se antecipa para tomar uma decisão que a gente nem sabe se vai dar certo. E tô Sofrer de por novo, gente, não tô antecipação. sofrendo por antecipação, eu não tô querendo dizer aqui que, vamos, ser irresponsáveis, eu acho que não é dessa forma, mas eu preciso tomar essa decisão agora? Eu acho que do processo de seleção sim, mas quando vir a resposta, se vir uma resposta positiva, saber que a gente pode mudar de ideia também, sabe. Então às vezes a gente diz o não de forma muito antecipada, muito precoce. Então aqui, eu acho que não esperar ter 100% de certeza me ajudou a encarar o processo de seleção de maneira corajosa. Porque se eu fico com preocupação: "Ah, mas é o Uruguai. Ah, eu não sei", eu poderia ter desperdiçado uma grande oportunidade. Então eu acho que não ter tido 100% de certeza me abriu uma porta enorme, sabe. E sou muito grata por isso ter acontecido. Outro ponto, eu já falei um pouquinho aqui, né, durante as perguntas, em culturas diferentes das nossas, é muito sábio observar antes de propor inovações ou sugestões. Eu sei que o tempo era curto, 6 meses passam rápido, mas eu acho que a gente não pode desconsiderar essa parte inicial da observação. Eu acho que observar, entender onde você vai contribuir mais, porque senão a gente chega muito afoito, querendo abraçar tudo e não traz nenhum resultado. Não resulta no sucesso que a gente gostaria. Então, eu acho que é assumir o que está ao alcance, mas disso que está ao alcance, fazer da melhor forma possível. Outro aprendizado é sobre o idioma. É super importante e relevante aprender outro idioma. E outro ponto também que a gente pode aprender sempre, né, que a nossa capacidade de aprendizado ele é imensurável e que precisamos estar disponíveis e colocar intenções nas nossas ações. Como falei, por muito tempo eu me dediquei para o inglês, que super agradeço eu mesma, né, e as oportunidades que eu tive para aprender o idioma. E o espanhol, eu tinha tido uma experiência de trabalho também, mas foi de forma remota. Eu trabalhei em um período da minha carreira para uma empresa que ficava na Espanha,
E ali eu tive contato com algumas pessoas de lá, mas era um contato muito reduzido, era um contato que me fez inclusive ir em busca, né, do conhecimento. Eu fiz um curso na época, porque eu queria da melhor forma possível conversar com eles. Mas quando eu estive lá no Uruguai, é uma imersão, né? Não são situações pontuais, você está vivendo naquele idioma. Você está ali resolvendo questões daquele idioma que não são só de trabalho. Então, o convite que eu faço aqui dê uma chance para o espanhol também, para quem não dá, sabe? Porque a gente fica nessa ilusão, às vezes, de que é tão parecido com o português que vai dar tudo certo, e a gente pode perder a oportunidade de colocar em prática, sabe? Aprendizados, buscar esse conhecimento para estar preparados para quando oportunidades como essas surgirem. E reconhecendo também que sim, o inglês é a língua, né, mais importante, né, de comunicação no mundo, mas que o espanhol tem a sua relevância. Tem muitos países que também falam espanhol e é útil, muito útil em situações de trabalho e até em outras situações, né, assim, não precisa se resumir a isso. Então eu acho que aprender outro idioma é ter autonomia, é ter escolhas e é aproveitar as oportunidades. Então, foi um aprendizado que eu tive. Quando eu cheguei lá, eu achava que sabia espanhol. Quando eu cheguei, eu percebi que tinha uma lacuna, corri atrás, eu fiz a minha parte, mas eu acredito que quanto mais a gente se prepara para uma experiência como essa, melhor é essa transição, sabe? Eu acho que isso ajuda pra caramba. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí para o Clube MDP, que a partir de R$ 25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Te escutando me fez refletir que todas as escolhas que você fez foram construindo esse momento, né, dessa carreira internacional. Não foi ao léu, não foi ao acaso, que é muito o que você falou pra gente no começo do podcast. Você já tinha uma meta, você queria viver essa experiência, e aos poucos você foi construindo esse caminho. Foi aprendendo idioma, foi estudando o que precisava ser estudado. Então, acho que para quem quer uma carreira internacional, acho que meta, como tudo na vida, né, tem que ser Sim. desenhado. Como é que você vai. Tá, você quer fazer essa carreira internacional, mas quais são os passos que você precisa tomar e como chegar neles? Então, acredito muito que sua história conta isso. Então, Sim, e eu acho que um ponto importante, acho que vincula também com a disponibilidade. Por quê? Eu me preparei muito para o inglês por uma razão. Eu tinha muito interesse em trabalhar numa empresa em que o inglês fosse a língua oficial. Então, me preparei muito. Quando surge essa oportunidade para o Uruguai, eu poderia ter dito para mim mesma: ah, não, mas não é isso que eu procurava. Eu poderia ter aberto mão de uma grande oportunidade. Então, eu acho que a gente tem que estar aberto, porque assim, eu acho que uma coisa leva a outra. Então, eu ter me colocado disponível para uma experiência internacional foi também de uma forma muito ampla, porque eu acredito que essas experiências somam degraus na nossa trajetória. Então, às vezes, a gente fica tão fixo num objetivo que a gente desperdiça oportunidades. E não estou querendo dizer que a gente tem que ter pouco foco, não tem nada a ver com isso. Não é que a gente tem que ter várias iniciativas, ter muitos interesses, que às vezes a gente não consegue realizar nenhum deles. E tudo bem também se for o caso, eu acho que não tem uma regra estabelecida. Mas eu confio muito nesse foco, nessa prioridade, mas eu acredito também na flexibilidade. Se eu estivesse muito fechada num objetivo fixo, eu não teria me candidatado, não teria vivido a experiência e não teria voltado para contar aqui para você um pouco de como foi a experiência. Então perceba, olha o quanto que eu tive de crescimento. Não quer dizer que você tem um objetivo, surge uma coisa totalmente diferente do que você busca, não acho que você tem que abraçar, acho que você tem que manter o foco. Estou tomando cuidado em dizer isso, para não parecer que, se aparecesse qualquer coisa eu iria, não. É que isso se mostrou muito interessante, sabe? E pude comprovar, então é um pouco disso. E claro,
cada um vai ter seu grau, né? Cada um vai entender, né? Como que essas experiências podem ser adotadas. Bom, eu digo também que nem todos os dias são bons, né? E ter uma boa rede de apoio faz toda a diferença. Como falei, eu não romantizo a vida no exterior, embora eu reconheça que às vezes, estando fora, a gente percebe quanto de qualidade de vida a gente pode experimentar num local em que haja mais segurança, em que haja mais oportunidades. Então, eu reconheço esses aspectos, mas eu sou brasileira, né? Eu nasci, cresci aqui, eu tenho o maior respeito, né, pelo meu próprio país, mas eu reconheço que tem algumas situações que poderiam ser melhoradas. Mas o que eu quero dizer com isso é que não é porque você está no exterior que todos os dias serão bons, pelo contrário, tem bastante desafios, né? E a rede de apoio que eu digo é ter mentores, faz toda a diferença. Eu tive a felicidade de ter bons mentores me ajudando nessa trajetória, o apoio da minha família também, aqui do Brasil, né, transmitindo apoio, suporte, confiança, fez toda a diferença lá. Uma coisa que eu aprendi também é ter um manual contra dias ruins. E o que é esse manual? Aprendi lá no Uruguai e coloquei em prática imediatamente. É você relembrar a si mesmo o que te faz bem quando você está num dia não tão bom. Puxa, a leitura me acalma, ou é uma caminhada, ou é conversar com alguém de confiança. Então, ter esse manual me ajudou pra caramba. Porque, assim, às vezes no calor da emoção a gente esquece, né? E tem estratégias que nos ajudam a atravessar esses dias. Porque eu me lembro muito bem de um dia em que eu tinha um discurso na minha cabeça, um roteiro. Eu fui no mercado, tá? Não foi nem no trabalho isso. E eu fui com um roteiro sobre o que eu queria pedir, né, para comprar. E a pessoa, eu fui com o roteiro, fiz a pergunta, ela me respondeu algo que até hoje eu não sei o que foi. Aquilo me desestabilizou de uma forma que eu pensei, o que que eu tô fazendo aqui? Eu não sou capaz nem de fazer uma compra simples, sabe. Isso aconteceu bem no comecinho, tá. E eu lembro que aquilo me desestruturou de uma forma que eu pensei: "Nossa, eu achei que eu já estava bem no espanhol, não tô". Esse não foi o meu pior dia lá, tá. Teve outros dias mais intensos, né. Mas, puxa, relembrar que: "Calma, Silvana, você acabou de chegar. Puxa, você não tá fazendo as aulas, você não tá se expondo". Então um pouco disso, para não ficar na passividade também, né. "Ah, assim é a vida, assim que é". Não, eu acho que a gente pode também colocar em ação algumas estratégias que vão nos ajudar a esses dias, né. Eu acho que isso é super relevante e super importante. Eu acho que a gente precisa também, essa aqui já é o número 6, tá, respeitar os nossos limites, mas tendo coragem. Então eu acho que tem momentos que a gente precisa entender que tá, acho que aqui já tá demais. Eu acho que hoje, eu preciso respeitar meu limite, no sentido até você não precisa fazer tudo no mesmo dia, né. Você não precisa ter um ótimo dia de trabalho, você não precisa, fazer o happy hour, assim, sabe. Então estabeleça limites. Puxa, hoje eu acho que eu preciso de um momento para recarregar a minha bateria, porque assim, como é tanta novidade, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, porque acha que o tempo está passando, né, que não é a urgência que a gente tem aqui no Brasil, e aí isso também, por um lado é bom, mas por outro não tão bom, que a gente tem um prazo determinado. O meu contrato era de 6 meses, então eu queria fazer tudo que estava ao meu alcance. Só que, às vezes a gente tem que recuar e tipo: "Calma, eu já fiz o suficiente para o dia", sabe, porque senão a gente se perde e adoece. Então, eu acho que ter um tempo determinado nos ajuda a preencher melhor os nossos dias. Porque aqui no Brasil, como a gente acha, né, que tem um tempo, infinito e é uma mentira que a gente não tem, a gente se acostuma muito, né. "Ah, semana que vem eu faço. Ah, não sei o quê". Lá não, puxa, o cronômetro foi iniciado a partir do momento que eu embarquei. Então eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu entendi também que tem que ter limites, porque senão a gente vai para uma área muito, inclusive, perigosa, né. Assim, a gente tem falado muito sobre saúde mental, então eu acho que é importante reconhecer os nossos limites para a gente não extrapolar, né. Eu acho que esse é um ponto. O sétimo aprendizado temos pouco controle sobre as coisas, pouquíssimo. Eu também aprendi isso na prática. Eu achei que todo o meu conhecimento me garantiria uma facilidade grande, não foi assim todo o tempo, mas eu também acredito que é nossa responsabilidade direcionar a nossa carreira e também a nossa vida para onde acreditamos.
Então, eu acho que o resultado a gente não garante, mas eu acho que o trajeto a gente pode adaptar. Então, acho que ter isso em mente é importante. Puxa, eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance, eu estou aqui me esforçando, puxa, que legal, que bacana. Mas reconhecer que a gente não tem controle sobre todas as coisas. Sabe o roteiro que eu quebrei a cara quando eu fui lá no mercado? É isso. Às vezes a gente idealiza muito, a gente faz roteiros, sabe, que a vida vem e mostra pra gente que não é a gente que escreve as linhas, né? É separar bem o que está ao nosso alcance e o que não está. Então é um pouco disso. E a maior parte das coisas não estão sob o nosso controle. A gente pode ter todas as ferramentas, todo o ambiente a favor. Claro que isso potencializa as chances de um resultado positivo. Mas mesmo assim não garante nada, não tem garantias. Bom, já está acabando aqui a lista, tá, gente? Já está Sabe? acabando, mas tá muito É, bom, hein? então no oitavo aprendizado para a gente não ter medo de abandonar velhos hábitos e se desprender de rótulos. E eu vou explico. Eu era muito feliz com métricas, muito feliz, porque eu sabia fazer as análises, eu gostava muito dessa parte do meu trabalho aqui no Brasil. Esse eu considero que era um meu ponto forte. E quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Eu não tinha métricas. Por quê? Como falei, tem muitas coisas que estão se desenvolvendo. Então, o que eu quero dizer, não é que não tinha métricas, né? Pelo amor de Deus, alguém de lá ouve e vai falar que eu tô falando bobagem. Mas é que as métricas estavam sendo ainda criadas, testadas. Então, o que aconteceu? O meu melhor do Brasil, eu não pude colocar lá, que eram as análises. E aí eu penso, se eu tivesse ficado só naquele sentimento de, cara, eu não estou conseguindo colocar o meu melhor aqui, nesse aspecto, né, quero dizer, eu poderia ter sofrido muito e não entregado, mas eu tive que redirecionar. Então é abandonar velhos hábitos. O que funcionava aqui não estava funcionando lá e você tem que reaprender. Então, assim, se desaprender de rótulos. Não falei que aqui, puxa, eu era até procurada por colegas, assim, puxa, se me ajuda aqui. Então, às vezes, a gente tem que dizer, pelo menos um até logo, para alguns outros que a gente construiu aqui. E que bom, né, que a gente pode criar outros. Então, é um pouco disso, senão a gente se perde. Porque tira isso e você é o quê? Sabe? Então eu acho que isso para mim foi muito importante, abandonar velhos hábitos. E velhos hábitos é nesse sentido também de entender que a gente está falando sempre de pessoas, embora sejam projetos de tecnologia, seja gestão de produtos digitais, a gente está falando de pessoas. Então às vezes a gente tem que abandonar velhos hábitos em prol do benefício do grupo. Sabe? Por mais que eu estivesse. E é muito na prática aquilo, da gente não querer vencer discussões, sabe? E fazer o que é melhor. Então, desapegar, sabe? Assim, nesse sentido, tá? Isso é importante, mas não é oportuno para o momento. Então, se não é oportuno para o momento, eu vou guardar esse conhecimento aqui e vou construir outro, sabe? Então, acho que isso é super relevante. E não é só lá, é que lá é tudo mais intenso. Mas eu acho que abandonar velhos hábitos me ajudou bastante, nesse sentido de abraçar o novo, sabe. Aqui no nono, tudo está muito relacionado, né, do que eu tô falando, mas aqui é sobre o resultado ser diferente do que a gente esperava, e o que a gente faz a partir disso, né. Assim como eu falei que às vezes a gente pode seguir um roteiro do que é lido como boas práticas e tudo mais, mesmo assim a gente não tem o resultado que a gente espera. E eu acho que isso não tem que determinar o nosso tamanho, o nosso esforço. Eu acho que a gente tem que se perguntar: o "Que que eu faço com isso então, com esse resultado que se apresentou?". Então, às vezes, você com a melhores das intenções, fez, né, uma trajetória e o resultado foi diferente. Então tá, o que que eu tiro de aprendizado aqui? O que que eu posso aprender com isso? Então eu acho que ajuda a gente até a lidar com as frustrações. Porque se a gente fica muito apaixonado por um resultado, a gente se decepciona e a gente pode, com essa frustração, deixar até de continuar produzindo bons trabalhos, sabe. Quem me conhece um pouco mais, sabe que eu sou apaixonada por esporte. E no esporte também tem isso. Às vezes você pode seguir toda uma rotina de treinamento, você pode se dedicar, você cuidou da alimentação, você cuidou do seu sono, mas no dia da prova, assim, na prova de corrida, no meu caso, cara, aconteceu o imprevisto. E o resultado que você se preparou por tantos meses não aconteceu. Então é a gente ter essa clareza de que, puxa, eu posso fazer tudo o que está ao meu alcance, e que bom que eu posso fazer tudo o que está ao meu alcance, mas eu não controlo o resultado, porque às vezes é o resultado de um dia, né? O dia da prova é um dia só. Então aquilo não pode, pelo menos é o que eu
trabalho comigo mesma, nem sempre eu consigo tão bem, é entender que aquele resultado não tem que me definir. Eu tenho que olhar para minha trajetória e perceber se eu tenho oportunidade de melhorar. Ah, talvez eu precise aqui tomar uma atenção maior nesse aspecto aqui do descanso, por exemplo. Então, vou melhorar para a próxima. Mas é a gente saber que mesmo fazendo tudo que o protocolo diz, nem sempre a gente vai ter o mesmo resultado. Quer dizer, o melhor resultado. E no trabalho é da mesma forma. Você pode ter as melhores ideias, as melhores contribuições, só que para aquele momento não surgiu o efeito, não surgiu o resultado. Então é um pouco disso, tá? Então o que eu faço daqui para frente? Como que eu abordo de uma forma diferente? Então acho que isso para mim foi um grande aprendizado. Puxando um pouquinho o gancho para as Olimpíadas, né? Se todo mundo Sim. segue as mesmas ferramentas, todos seriam campeões todos os dias. E não é isso que acontece. Exato, exato, porque estamos é muito dinâmico, né? É muito dinâmico e às vezes naquele dia, naquela reunião, puxa, a estratégia que eu tinha pensado por tanto tempo acabou se mostrando não tão boa, sabe? E é isso. Tá bom, então, qual foi a estratégia que foi acolhida aqui? Puxa, essa estratégia ainda é melhor do que a minha, então tá certo, que bom que foi essa e não foi a minha, sabe? É um pouco disso. Eu Ter acho que humildade para aceitar. ter a humildade para aceitar e entender que a gente tem que saber lidar a partir do resultado posto e não daquele que a gente queria. E o último aqui, o 10º, por muitos momentos eu tive ansiedade, eu tive receio. Eu que sempre disse que a síndrome da impostora não chegava até mim, porque eu já estava muito bem resolvida com muitos pontos, eu também percebi que não é bem por aí. Porque teve momentos que eu duvidei de mim mesma. E assim, dizendo aqui, porque eu acho que é importante dizer, né? Por mais que eu tenha ido, né? Por muitos momentos eu tentava lembrar a mim mesma. Puxa, se eu tô aqui é porque eu tenho valor, né? Eles precisam de ajuda em alguns aspectos que eu posso contribuir. Mas às vezes, em alguns dias, puxa, por que que eu tô aqui, né? O que que tá acontecendo? Será que eu vou dar conta? E um aprendizado que eu tive foi de um mentor que quanto maior e mais ambicioso for o objetivo, maiores serão os desafios. Então lá eu experimentei desafios muito diferentes do que eu vivi aqui. Mas por quê? Porque aqui no Brasil eu já tenho uma carreira mais estabelecida, eu tenho toda uma rede de apoio, eu sei o idioma que eu vou falar, eu não tenho isso como um, Uma um barreira. dificultador, uma barreira. E lá, se eu estava vivendo aqueles desafios, é porque o que eu estava vivendo era muito ambicioso. E assim, eu sou feliz em dizer que, puxa, eu consegui viver uma experiência que pode ser desejo de muitas pessoas que, mesmo competentes, mesmo com muita capacidade, não terão oportunidade. E eu não estou querendo dizer que eu sou muito otimista, mas eu sei que mesmo pessoas muito bem preparadas, de novo, altamente qualificadas, não vão ter essa oportunidade. Então eu entendi que se eu estava tendo desafios grandes, era porque o plano era muito ambicioso, né. Eu estava em outro país, né, eu estava a serviço da empresa que eu trabalho, então o trabalho que eu tive foi fazer minhas malas e ir, porque a empresa ela preparou todo a minha chegada lá, então é algo interessante, né, puxa, que bacana que eu estou vivendo isso, mas isso não vem, de graça, é isso que eu quero dizer. Então eu tive bastante, suporte e sou muito grata por ter tido todo esse suporte, mas eu acho que os desafios eram à altura. O que eu quero dizer? Eu não vivi nada diferente do que uma experiência como essa proporciona. Então, eu tive a dificuldade de entender como que uma nova cultura é, no dia a dia. Porque uma coisa é a gente viajar a passeio para um país, outra coisa é você estar como residente temporária por um período. E aí eu entendi, puxa, se eu estou vivendo esses desafios, é porque o objetivo tem ambição, é um objetivo ambicioso. E eu também digo que quando a gente é pouco desafiado, a gente não passa por tanto frio na barriga, porque a gente está fazendo aquilo que a gente está totalmente adaptado, está confortável para a gente. Tem até Então, uma sim. frase com isso, né? Se dá frio na barriga é porque é importante. Exato, eu não conhecia essa frase, mas eu concordo com ela, porque é isso, então, puxa, se eu tô vivendo esses desafios, esse frio na barriga, é porque é coisa boa, né. Agora se eu estivesse ali
me desafiando um pouco, de fato, eu teria mais tranquilidade, eu não teria essas saídas da zona de conforto com tanta frequência. Mas o que que eu estaria conquistando? Que legado que eu estaria construindo? Para onde que eu estaria direcionando a minha carreira? Então acho que isso é importante dizer, porque às vezes a gente se interessa por um objetivo grande, puxa, eu quero liderar pessoas, por exemplo, pode ser o objetivo de pessoas que estejam aí nessa trilha. Mas saber que quando estiver lá, vai ter desafios que você não tem enquanto você não lidera pessoas. Então não dá para colher apenas o lado do interesse, sabe? Ah, então eu só quero uma carreira internacional. Ah, mas eu não quero passar pelos perrengues que é estar em outro país. Não tem como, né? Ou pelo É um menos eu não, pacote. tá no pacote. Então, pelo menos eu não sei ainda como fazer isso. Então, acho que essa frase aqui é uma das que eu mais gosto. Que quanto maior e mais ambicioso for o seu objetivo, maiores serão os desafios. E, bom, foram 10 aprendizados, né? São 10, nem posso dizer que são dicas. Eu acho que eu digo mais, faz mais sentido dizer que foram lições. Lições aprendidas nesse período de experiência lá no Uruguai. E eu encerro aqui com um ponto que, por mais que eu desejasse muito uma carreira internacional, por mais que eu tenha ficado muito contente com tudo que aconteceu, ainda estou com isso, eu acho que é super importante a gente sempre lembrar que nós somos maior do que qualquer coisa que a gente queira alcançar. E que a gente não deve esperar que o nosso valor ele seja determinado pelo outro. O que eu digo com isso é, por mais que eu quisesse muito uma carreira internacional, não é a qualquer custo. Então eu acho que a gente tem que reconhecer que é uma baita de uma experiência, mas não tem que ser maior do que a gente. Assim como outras coisas, sabe? Um salário não tem que ser maior do que a gente, uma carreira, um cargo não tem que ser maior do que a gente tem que ser maior do que tudo isso. E não estou querendo dizer que a gente não possa ter ambições, tá? Eu acho que são ambições que às vezes são até, às vezes não, né? Na maioria das vezes são pouco incentivadas, principalmente para mulheres, né? Ter ambição, crescer na carreira, ter bom salário. Eu não estou defendendo isso, não. Mas eu acho que, mesmo tendo muitas ideias, planos, objetivos, a gente não pode deixar que esses objetivos sejam maiores do que a gente. Porque se um deles, por alguma razão, não se realize, ou se mostre diferente do que a gente gostaria, a gente perde a estrutura, né? Então a gente tem que estar sempre muito convicto de quem somos, de como nossa carreira está estabelecida e de que a gente é maior do que tudo isso, sabe? Isso ajuda bastante. Ajuda mais quando a gente está numa situação desafiadora, de pensar, tá, isso está acontecendo, mas o que que eu posso fazer com isso? E relembrar que a gente é maior do que isso, sabe? Então eu acho que isso ajuda a gente a transpor, assim, acho que a gente consegue elevar e alcançar patamares diferentes de autoconhecimento, de carreira, porque se a gente concentra a nossa energia apenas numa coisa, eu acho que a frustração é muito grande quando isso não acontece. Por isso que eu gosto de ter muitos sonhos, de muitos planos. Desmorona. Só tem uma Desmorona, coisa para só acreditar, tem uma desmorona coisa. tudo, você não tem mais É, nada. a coluna, exato. É o que acontece com pessoas que, infelizmente, às vezes passa por uma demissão, e aí a pessoa leva um tempo muito grande para se restabelecer. E não estou querendo dizer que não seja uma situação complexa, porque mas assim, que a gente possa, né, olhar para a nossa carreira, para as nossas ambições, para os nossos planos, e entender e ter resposta sobre, puxa, tá, o que que eu tô fazendo aqui, né? Acho que eu me pergunto muito, eu me questiono muito a todo tempo. Eu acho que essa também é uma característica que eu já tinha e foi aprimorada lá. Então, pra gente se questionar, porque às vezes a gente se apaixona tanto pela ideia, que quando ela tá acontecendo, a gente acha que só porque desejou muito, a gente tem que, a qualquer custo, ficar nela. E não, acho que a gente pode mudar de ideias, sabe? Se permitir. E não é, na primeira dificuldade, abandonar o barco, não é isso. Mas é entender se ainda tá fazendo sentido o que a gente tá fazendo, sabe? Então eu acho que é um pouco disso. Então quando eu digo que a gente tem que ser maior do que qualquer coisa que a gente queira alcançar, é neste lugar. Que o nosso valor é determinado por nós mesmos e não deve ser determinado pelos outros. Embora a gente espere reconhecimento das coisas que nós podemos fazer, que a gente reconheça o nosso próprio valor. Se eu já sabia que ia ser muito interessante quando surgiu a pauta
para você compartilhar sua experiência internacional e foi realmente incrível. Saiba que eu vou levar para o coração a história da lista do supermercado, entender que nem todos os dias minha lista vai ser entendida. E tá tudo Sim, bem, eu volto amanhã depois e tento novamente. Mas muito, sim. muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho dessa experiência. Foi um recorte, né, do que aconteceu no Uruguai, porque assim, há várias formas de falar a respeito da mesma experiência, né. Aqui eu procurei concentrar em relação ao mercado de trabalho, voltado aqui para o mercado de produto digital, né, de produtos, e principalmente para o nosso público que são mulheres. Mas uma experiência como essa, ela é tão ampla que dá para a gente fazer vários episódios, sabe, focando em cada um. Então eu acho que para quem tem interesse em viver uma experiência internacional, que vai ser tão rico, tão amplo, também muito difícil em alguns momentos, mas que vale a pena. Eu conheço pessoas, Rúbia, que já tiveram esse sonho e por não ter conseguido num determinado espaço de tempo, mudaram, e tudo bem mudar. Se é algo que ainda mexe com você, eu acho que vale a pena viver a experiência, sabe. Então eu acho que é um pouco disso. Eu defendo que sim, a gente tem que abandonar ideias, que a gente pode inclusive abandonar ideias, mas eu acho que se é de seu interesse, você que está ouvindo aqui, puxa, há formas. No meu caso, eu tive a oportunidade pela própria empresa que eu trabalho. E acho que é importante aqui dizer também que muitas pessoas que trabalham comigo desconheciam isso. Então, às vezes, a oportunidade está mais perto do que você imagina. Então procure, se você está empregado, veja se na sua empresa não tem esses programas, converse com pessoas, porque às vezes a oportunidade está a um passo de distância e você não sabe. Então acho que isso é importante. Eu tive o benefício de fazer essa experiência patrocinada pela empresa que trabalho, mas há outras formas também. Então existem sim oportunidades, não é impossível, porque a gente também quando tem certos objetivos, a gente tem que selecionar muito bem quem a gente escuta, quem a gente ouve. Não estou querendo dizer que a gente tem que fechar os ouvidos para bons conselhos, né? Porque às vezes o bom conselho vai ser aquele que a gente não quer ouvir. Mas tem uma diferença entre o bom conselho e aquela pessoa que, por também não conseguir se ver naquela situação, se encontrar, vai talvez, falar para você coisas que vão te afastar desse objetivo. Mas às vezes ela está falando do próprio medo, da própria insegurança, de N coisas. Então seleciona bem, tem muitas pessoas que contribuem, que compartilham experiências, eu fui uma delas que estou aqui compartilhando, mas tem muitas outras pessoas que também já viveram experiências no exterior. Então a sugestão que eu faço é, se você tem interesse, busque, se prepare, porque é possível de se realizar, não é algo, de outro mundo, sabe. Eu sou super a favor, e principalmente, mesmo aquelas pessoas que não pensam em morar por muito tempo, eu acho que qualquer experiência é válida. Quando eu morei na Irlanda, lá em Dublin, eu já era uma profissional sênior no mercado de trabalho. E quando eu fui para lá, eu trabalhei de babysitter, eu trabalhei numa universidade, eu fiz faxina também. Porque o visto de estudante em Dublin permitia que você tivesse até 20 horas de trabalho na semana. Então eu fiz isso tudo documentado. E eu lembro que foi uma experiência muito boa, mesmo eu estando em atividades muito diferentes da que eu tinha aqui no Brasil, para mim foi uma experiência que ampliou minha visão de mundo num grau muito importante. E eu voltei, né, quase um ano depois, justamente para retomar minha carreira aqui, e retomei, eu acho que foi uma decisão muito importante. E o que eu quero dizer aqui é que por muito tempo, quando me perguntavam se eu viveria essa experiência de novo, eu dizia que não. E por quê? Porque eu acreditava que a única forma de viver aquela experiência era nos mesmos parâmetros do que eu tinha vivido. E novamente, eu não estou querendo desmerecer profissão nenhuma, mas eu sou uma pessoa que me dediquei muito para minha carreira e naquele momento não fazia sentido, né, retomar uma vida de estudante, né, eu já sou uma mulher adulta, né, madura, posso dizer, e aquilo teve para mim a sua valia, foi um período muito rico, mas eu não tinha tanto interesse em repetir. Pode ser que daqui um ano eu mude de ideia e queira repetir, mas naquele momento eu não via, puxa, não sei se quero, quer dizer, na época eu não queria, porque eu achava que uma experiência no exterior seria, de novo, nos mesmos parâmetros. E o que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente se limita.
por a gente só ter vivido uma experiência, a gente acha que só pode ser daquele jeito. E não, foi no meu trabalho atual que eu tive a oportunidade de trabalhar no exterior com a mesma, atuação do que eu tenho aqui no Brasil, entende? Então, para ampliar, porque às vezes até no LinkedIn, a gente às vezes eu leio bastante coisas de pessoas dizendo: "Ah, eu não glamorizo vida no exterior, porque as pessoas saem daqui dos seus trabalhos e vão lá, fazer faxina". Eu acho isso muito preconceituoso, acho uma linguagem muito ofensiva, mas o que eu quero dizer é que as pessoas acham que ir para o exterior é só dessa forma, e não tem problema nenhum se for dessa forma. Mas o que eu quero dizer é que tem muitas formas, né, acho que tem carreiras que podem ser construídas lá, eu acho que tem através do estudo, enfim, há muitas estratégias que vocês podem colocar em prática que podem te levar até uma carreira no exterior. No final Então, é filtrar o que você quer, né? Saber o que você filtrar. quer e filtrar o que você ouve. Exatamente, é isso. Muito obrigada novamente, Sil. Nossas discussões continuam em nossa comunidade através do Slack, no WhatsApp e nas redes sociais das Mulheres de Produto. Muito obrigada por estarem com a gente. Até o próximo episódio!